Internacionalização de tecnologia. Sei que esse termo aí às vezes parece muito estranho para o brasileiro, porque a gente tem uma síndrome de achar que as tecnologias desenvolvidas aqui no Brasil são inferiores às tecnologias fabricadas em qualquer outro lugar do mundo. Só que muitas vezes esse fato ele vem à tona no nosso dia a dia, no nosso pensamento, mas quando a gente começa a botar o pé para fora daqui, a gente vai entender por que muitas vezes isso é exatamente o contrário. O Brasil é um país que tu tem que agir muito rápido, né? Todas as correções, melhorias, busca, inovação, o brasileiro está sempre buscando melhorar aquilo que tem, está sempre buscando inovar aquilo que tem. É uma necessidade vital para o brasileiro se manter no seu negócio se manter próspero, se manter atingindo os clientes e sendo relevante, é se manter sempre em movimento, sempre em evolução, sempre em desenvolvimento. E a gente vai entender que muitas vezes lá fora esse movimento acontece um pouco diferente. Muitas vezes esse movimento ele acontece de uma maneira muito mais tranquila para se desenvolver algo, para evoluir algo, e o brasileiro é obrigado a fazer isso muito rápido. Consequentemente, muitos produtos que a gente consome no nosso dia a dia, aí televisão, celular, rádio, tudo aquilo que é de massa, a gente começa a ver que vem de fora uma tecnologia e no teu país não tem tecnologia, né? Componentes eletrônicos, assim por diante. Mas quando a gente começa a entrar em nichos específicos, que não são de massa, nicho que precisa botar o pé lá dentro do campo, começar a entender a realidade do cliente, começar a entender a dificuldade do cliente, a gente começa a perceber que essas grandes marcas, esses grandes players de fabricação de tecnologia, eles não participam desses mercados. Uma, porque o volume não é satisfatório, né? A produtividade muitas vezes são poucas unidades ano de um item, muitas vezes precisa de muito desenvolvimento, muita tecnologia, muito hardware, muito software para aquilo funcionar, e obviamente isso pode parecer perda de tempo quando o volume não é escalável, né? Então a gente começa a perceber que na realidade existem vários e vários nichos no Brasil ou em qualquer outros países que não são explorados por grandes empresas, por grandes grupos, porque de fato eles não vão ser rentáveis para esses grandes grupos. Só que na nossa mentalidade, o que parece que sempre tecnologia provém desses grandes grupos. Aí na realidade isso não é uma verdade absoluta, e a gente pode ver inclusive em N mercados que isso realmente é o que acontece. Principalmente agricultura e outros nichos que não necessariamente vêm de uma empresa grande, vem de um grande player, aquela tecnologia que satisfaz, que é utilizada naquele segmento. Então não seria diferente na aviação agrícola, não seria diferente nesse sentido, porque se a gente for colocar entendimento da aviação agrícola, existe há muitas décadas, aí passa de 70 anos no Brasil a aviação agrícola. A Travicar tem 55 anos. Se a gente for entender como é que sustenta essa frota em voo, como é que sustenta esses aviões em voo, como é que eles foram sustentados, se mantendo trabalhando numa época que tu não tinha uma facilidade de envio de mercadoria de um país para outro. O Brasil por muitos anos ficou fechado para importação, e então tudo isso fez com que muita tecnologia fosse desenvolvida aqui no Brasil para suprir essas dificuldades e manter o setor funcionando, e manter a operação rodando. Então, as pessoas às vezes não entendem, para manter um avião trabalhando, existe uma série de equipamentos, existe uma série de produtos que são necessários e que vão corroer ao longo do período, que vão estragar ao longo do tempo. Algumas peças são por hora, outras peças não são por hora, mas que não vão aguentar o próprio trabalho, por 1, 2, 3 anos eles têm que ser ou sofrer manutenção ou ser substituídos. Então essas necessidades básicas fazem com que cada localidade comece a suprir
aquele produto com a demanda que tem existente, né, e comece a manter. E essa realidade na aviação agrícola existiu desde quando a Travicar lá nos anos 70, e muito antes dos anos 70 já fazia manutenção de peças para avião, já fazia manutenção de motores de avião, já servia ao mercado. Só que a Travicar ela teve que evoluir muito rápido para suprir esses aviões que estavam voando no Brasil, né? E manter tudo isso em pleno funcionamento. Então, tá, mas o que é fazer algo rápido? Lá em 1968, 69, 67, a Travicar passou de uma empresa de manutenção de tecnologias de avião, ou seja, os aviões vinham para o Brasil com tecnologias americanas, e a Travicar passou de uma empresa de manutenção de tecnologias de avião para linha própria, fabricação própria da tecnologia para o avião. Então, se mesmo lá nos anos 70, em 1, 2 anos, 3 anos, a Travicar se articulou e saiu, o que é a manutenção? É uma solda, é um conserto, é fabricar uma peça no torno para suprir uma bucha que quebrou, e a Travicar passa a fabricar todos os itens que vão no avião agrícola. Ou seja, bombas, válvulas, filtros, barras, material extrusado, material fundido, material usinado e assim por diante. Passa a colocar uma linha própria em funcionamento, isso lá nos anos 70, lá nos anos 69. Então, como é que isso é possível lá e não vai ser possível hoje, não vai ser mais fácil hoje ter uma evolução nesse sentido? Então, quando a gente vai pensar em tecnologia, normalmente a gente pensa a tecnologia sempre vinda do exterior, mas a gente não percebe que no nosso país aqui tem empresas que sempre estiveram à frente do mercado, sempre estiveram à frente da linha de desenvolvimento, de inovação, e elas sempre foram líderes do seu mercado por justamente fazerem todo esse trabalho e todo esse desenvolvimento desde sempre. Então às vezes o cara vai comprar um avião hoje, né, vai comprar um avião hoje, vai ver equipamentos disponíveis para esse avião e vai ter acesso a produtos nacionais e a produtos importados. Automaticamente, sem conhecer o mercado, sem ter visto, nunca vi ninguém, nunca conheci nada, ele pode começar a pensar que então o importado é melhor do que o nacional. E é justamente ao contrário. O nacional, a aviação, as fábricas de aviação nacional são muito superiores entre as de fora do país, pelo fato inicial que eu citei. O Brasil é um país que demanda muita agilidade, muita inovação, constante agilidade, constante inovação, constante desenvolvimento. Por quê? Porque é um país que tu não pode parar. Se tu parar e respirar, se tu parar e ficar sem inovar, é um país que te derruba. É um país que não trabalha a teu favor, que não trabalha da forma que permite que tu possa fazer as coisas de maneira mais tranquila. Então, automaticamente o Brasil te exige um dinamismo muito maior. Esse dinamismo muito maior, consequentemente, vai virar produto, vai virar inovação, vai virar tecnologia, vai virar a evolução dos produtos. E se não se levar isso em consideração, muitos fabricantes de fora do país, eles levam aquilo tudo muito mais leve, tudo mais tranquilo, porque não é a cultura do país, mas podemos chamar de cultura, mas vamos chamar de a necessidade do país não te obriga a manter uma roda girando sem parar, uma roda do crédito, por exemplo. O Brasil é o país do crédito, né? O Brasil um vende parcelado para o outro, que vende parcelado para o outro, que vende parcelado para o outro. No final dessa roda, a gente vai ver que está todo mundo usando o crédito. Alguém está patrocinando essa conta. E aí a gente conta lá na frente se tudo der certo, todo mundo vai ser pago. Só que todo mundo está dentro desse movimento que não pode parar, que não pode fraquejar, que não pode diminuir o ritmo. E aí tu começa a visitar as partes de fábrica de outros países, começar a ver o dia a dia de outros países, tu começa a ver que é totalmente diferente do Brasil, que é totalmente muito mais lento a função. Eu não estou dizendo em eficiência de entrega, de resultado, de capacidade. Não estou nem entrando nesse fato, estou entrando na questão de o brasileiro trabalha
24 horas por dia. O brasileiro ele se mantém em funcionamento 24 horas por dia. O empresário brasileiro está sempre pensando em inovação, está sempre achando como é que ele tira um proveito de alguma coisa, como é que ele inova algum produto, como é que ele pode melhorar, que ramo que ele pode entrar. E quando a gente vai para fora do país, a gente começa a ver que não, eu trabalho das 9 às 4, o trabalho, as empresas fecham, as coisas são mais lentas, eu não preciso inovar tanto, porque a inovação não tem, por mais que tenha concorrência, todo mundo ganha, porque as formas tributárias são justas. Então, se eu só vou pagar imposto se eu lucrar realmente, se eu não lucrar eu não pago imposto. Eu vou pagar eu tenho que adicionar que margem que eu vou trabalhar com 20%, então é o preço do produto, que é o meu custo, mais 20%. Então não tem que botar 300% em cima para no final ver se sobra 20%. Lá fora é um pouco diferente. Então essa concepção tributária e todo esse dinamismo, e o país, por exemplo, os Estados Unidos opera no dinheiro, o país opera na moeda. Então quando vai vender um produto lá, não é parcelado, o produto é à vista. Então já tirei o produto do meu caixa, do meu estoque, entreguei, mas já voltou o dinheiro para o caixa para recomprar aquela mercadoria. Automaticamente está tudo fluindo. E o Brasil é o país do crédito, um empresta para o outro, assim vai andando. Mas desse fato de ser um país do crédito, nos obriga a sempre correr na frente para evoluir, para continuar concorrendo, para continuar existindo dentro desse funcionamento. E o brasileiro não para. O que acontece com isso? As tecnologias também não param. Então, quando tu pega nichos específicos que necessitam de tecnologia e que tu vai, às vezes, vai buscar lá fora, a tecnologia ela tá lenta, chega no Brasil a tecnologia está muito mais corrida, está muito mais avançada, porque a competição aqui fica muito mais acirrada, porque está todo mundo em movimento. E aí o que tu vê com um produto desse? Vou citar um exemplo de produto mecânico, por exemplo. As fábricas americanas na linha de aviação agrícola, de tecnologia para aviação agrícola, em equipamentos, o padrão lá são equipamentos em alumínio. Na Argentina, o padrão são equipamentos em alumínio. O que significa equipamentos em alumínio? A aviação agrícola brasileira não utiliza peças em alumínio para montar a parte agrícola do avião desde os anos 2000, anterior aos anos 2000, a 96, 97 já tinha peças em aço inox rodando no mercado. E o alumínio foi eliminado ali logo no início dos anos 2000, já não tinha mais alumínio no mercado. Aí o que tu vê disso? Se eu chegar em qualquer avião hoje sendo entregue nos Estados Unidos com fabricantes locais lá, tu vai ver que o material que vem no avião é todo em alumínio. Ah, mas alumínio é mais leve que o aço inox, mas ele não aguenta. O alumínio não vai aguentar o trabalho da aviação agrícola, não vai aguentar a utilização dos químicos no avião. E ele começa a corroer, ele começa a esfarelar e é um produto muito inferior. Mas as fábricas americanas ainda trabalham com esse tipo de produto. Então, se nas peças mecânicas ainda é essa a realidade, quando a gente falar em eletrônica, pode parecer que não é, pode parecer que é mais evoluído, mas também é nesse mesmo ritmo, também é nessa mesma forma. Então, quando a Travicar entrou na linha de eletrônicos, entrou na linha de tecnologia, o que a gente pensou? A gente precisa trazer tecnologias muito mais intuitivas. O que tinha na época? Sistemas muito mais arcaicos no sentido operacional. Ou você lê o manual do produto e destrincha todo o manual, ou você não opera o produto. E a gente desenvolveu algo totalmente diferente. Nós vamos te fabricar um produto, um GPS, que tu não precisa ler o manual. Tu vai ligar o sistema e ele vai ser totalmente intuitivo, ele vai te questionando ou te mostrando opções que tu pode fazer e os modelos de configuração para cada opção vai surgindo, tu vai clicando na tela, automaticamente tu tem um resultado prático e chega ali no campo de operação já com tudo configurado. Então, se tu pensar assim, tá, mas a forma de pensar do brasileiro, o que ela foi muito mais objetiva, foi muito mais prática para ganhar tempo, para ter resultado mais rápido, e é uma inovação absurda. Se eu pegar hoje os produtos de fora, ainda tem a mentalidade, ainda não, eles são baseados nessa mentalidade de precisa do manual para começar a operar. Então essa pequena diferença cultural, local do Brasil faz com que muitas vezes, faz com que na prática todas as tecnologias de nicho sejam muito mais evoluídas que as tecnologias de fora do país. Então, quebrando aquele mito de que o importado é melhor. Então,
É muito simples, é uma lógica muito simples de por que isso é real, de por que isso é possível, porque o mercado nos obriga a manter um funcionamento e um ciclo evolutivo muito rápido. Diferente quando tu vai para outros países que tu entende o ciclo evolutivo, ele é muito mais lento, ele é muito mais curtido, ele é muito mais aproveitado, ele é muito melhor para a questão humana de vida, de como é que tu vai viver mais tranquilo, ou seja, as coisas, os bens materiais tu adquire de maneira mais fácil, tu adquire de maneira mais objetiva, o valor é mais barato, então consequentemente tu pode ficar mais relaxado. Aí no Brasil não, no Brasil a gente tem que manter um ritmo muito acelerado e consequentemente isso entra como uma vantagem no desenvolvimento de tecnologias, porque tu vai passar a trazer toda aquela, não vamos chamar de ansiedade, vamos chamar de necessidade evolutiva para aquilo que tu está fazendo. Então o retorno pro cliente final, pro usuário de uma tecnologia brasileira é muito maior do que uma tecnologia de fora. É muito maior. Isso, se tu pensar só como frente, olhando um papel e definindo a bandeira de um país, tudo bem, tu pode até ter essa conclusão inicial, mas quando tu adentra ao nicho que tu está comprando, por exemplo, um avião agrícola, é absurdamente diferente, absurdamente muito mais evoluído as tecnologias brasileiras, as tecnologias fabricadas aqui pela Travicar, do que qualquer outra tecnologia do mundo. Aí a gente vai entender por que a Travicar pega essa tecnologia aqui no Brasil e leva para outros países e tem sucesso na comercialização do produto, porque a tecnologia, além de satisfazer ao mercado aqui que necessita e cobra uma evolução rápida sempre, tu chega em outros países e a tecnologia que tu enfrenta lá é uma tecnologia que tá ultrapassada. E aí então o teu produto acaba sendo muito mais relevante, acaba tendo um comércio muito mais rápido. Tu pensar assim, quando a gente apresenta uma tecnologia aqui no Brasil, uma empresa, a empresa vai olhar, a tecnologia tem absurdas funções de utilização e assim por diante. Mas porque ela vai dizer assim, mas podia ter um botãozinho aqui que ia fazer tal coisa. O que acontece com um produto importado? Tu nunca vai ter esse botãozinho que tu quer, porque as empresas nunca vão te ouvir e não estão nem perto de ti para começar, não tem nenhuma operacional delas perto do teu país. Consequentemente, elas não estão nem te ouvindo. E aí aquele botãozinho nunca vai existir. O que a Travicar faz? Tu quer esse botãozinho? Qual é a finalidade do uso do botãozinho? Qual é o teu objetivo? O que tu quer ganhar com isso? Começa a questionar ao cliente e uma semana depois, 15 dias depois, o botãozinho está lá disponível no eletrônico para aquela finalidade. O cliente vai servir para aquele cliente, vai servir para muitos outros clientes aquela função e tu passa evoluindo o equipamento muito mais rápido. Então, essa diferença de tu achar que uma tecnologia de fora é melhor e quando tu adentra no mercado nacional, tu descobre totalmente ao contrário, que as tecnologias nacionais, tecnologias brasileiras, tecnologias da Travicar são muito superiores a qualquer outra tecnologia por N motivos principais, eu estou citando aqui. E essa personalização das tecnologias para cada estado, por exemplo, tem localidades, pegar o Mato Grosso, pegar Rio Grande do Sul, pegar São Paulo, cada lugar tem alguma coisa peculiar que facilita o trabalho do operador se tem aquele recurso. E a gente vai lá e desenvolve aquele recurso, coloca no sistema, passa a ser dessa maneira. O Travicar Connect é um sistema que a Travicar desenvolveu, vem programando lá desde 2017, por aí, 18. É uma tecnologia que só a Travicar tem de unir toda a operação do avião a dados precisos a cada 0,2 segundos, a informações circulando via internet, remetendo do escritório para o avião, do avião para o escritório, ter todo o monitoramento, toda a gestão. Isso os sistemas importados não fazem. Não te dão dados, não te dão... E aí tu vai dizer, mas a gente remete aqui um arquivo por WhatsApp logo depois que finaliza uma área para todo mundo ter ciência do que aconteceu naquela operação. Mas lá fora o pessoal nem usa o WhatsApp. Como é que eles vão programar alguma coisa para se usar no WhatsApp se, por exemplo, nos Estados Unidos o WhatsApp é muito pouco usado? Então essas realidades de mercado, quando a gente tem um time local, quando a empresa tem uma operação no país, ela consegue entender as necessidades do país, as necessidades evolutivas das tecnologias e consegue acelerar. Então, nos dá vantagem ter a Travicar US, sim, porque a gente tem
exatamente esse time nos Estados Unidos prestando atenção no mercado local e nas evoluções do mercado local. Time Argentina, mesma coisa, prestando atenção na evolução do mercado local. E aqui no Brasil não seria diferente. Então, a evolução aqui, ela é contínua, constante, baseado muito na necessidade que o país te obriga a manter uma evolução. Mas, por outro lado, isso traz grande vantagem, grande utilização e grande benefício no final dos produtos que estão sendo lançados, porque tu acaba adquirindo uma tecnologia que teve que acelerar muito mais para ter resultado. Então, a mentalidade que é o de fora é melhor, na aviação agrícola isso não é uma realidade, isso não é uma realidade presente. Os aviões hoje eles saem dos Estados Unidos com os materiais tudo Travicar e vêm para o Brasil com material Travicar. Então, o avião americano que vem para o Brasil com material Travicar, o que significa? Que a Travicar pega lá na origem e alimenta de volta o país com a própria tecnologia Travicar, a própria tecnologia brasileira. E esse reconhecimento dos clientes, esse reconhecimento do mercado é o que faz total diferença, porque o avião é americano, mas a tecnologia que vem nele é brasileira. Então, da mesma forma, a Travicar manda as tecnologias do Brasil, né, para os Estados Unidos e vai ser utilizada nesse mesmo modelo de aeronave, porque as tecnologias brasileiras elas estão bem à frente do mercado internacional. Então isso que é legal, quando a gente pensa, e a gente tem N exemplos, né, de outras empresas, por exemplo, a Fueltec também, uma empresa brasileira que comercializa os seus produtos tudo nos Estados Unidos e em muitos países do mundo, e a tecnologia é nascida aqui no Brasil e é desenvolvida no Brasil e continua sendo desenvolvida no Brasil, ou seja, a gente tem um polo muito forte de desenvolvimento, um polo muito forte de capacitação e cada vez mais eu me convenço que o nicho permite que nós brasileiros podemos desenvolver tecnologias muito mais avançadas do que outras, mesmo em outros países, mesmo em outras empresas maiores, uma que o volume não vai ser suficiente para aquele desenvolvimento daquele tipo de modelo de negócio, e outra que a obrigatoriedade, a necessidade de aceleração aqui no Brasil nos traz muito mais vantagem. Então esse é um grande mito, né, que o produto importado é melhor que o nacional, e a gente, além de saber isso na prática, a gente comprova isso na prática pela liderança de mercado, pelo domínio de mercado, a gente iniciou uma tecnologia de GPS em 2016 e hoje a gente toma conta de todo o mercado. Então, se pensar como é que uma empresa que entrou depois, né, que a Travicar chegou depois na linha eletrônica, ela chegou depois do que os outros players que já existiam no mercado já estavam operando, já tinham tomado conta de todo o mercado, a Travicar chega depois e domina o segmento no Brasil na linha de eletrônicos. Então é isso que a gente vê, a determinação das empresas brasileiras, a determinação, o foco, a busca do resultado, a busca da excelência, o produto atendendo as necessidades do mercado. Então tudo isso vai somando para que ao longo do caminho a gente tenha um enorme sucesso nas tecnologias, a gente consiga trazer melhorias e o mais importante é que a tecnologia nacional se supere muito as tecnologias de fora do país, comprovado na prática, comprovado no dia a dia, e muitas empresas comparam as tecnologias antes de comprar, acabam testando tecnologias de várias empresas de diferentes países e no final optam pela Travicar. Uma tecnologia brasileira, uma fábrica brasileira, uma fábrica que desde 1970 sustenta e mantém a aviação agrícola brasileira no ar, voando, em pleno funcionamento. Muitas das pessoas nem sabem o quão importante é o uso de um avião agrícola, né? O quanto que o avião agrícola faz parte do dia a dia dela, ela nem percebe, faz parte do dia da comida, do vestuário e assim por diante. Ela nem percebe que aquilo que ela está comendo veio de uma aplicação aérea, que aquilo que ela está vestindo veio de uma aplicação aérea. É a mesma coisa quando pensa assim, não, então o avião não é importante, assim como o produto brasileiro não é importante também frente ao resto dos produtos do mundo, e a gente vai descobrir que na prática o avião está lá trazendo o alimento que eu vou no mercado comprar e que as fábricas nacionais são muito superiores às fábricas internacionais. Então,
Isso é legal de perceber na prática, de ver que o cliente, às vezes, que é de fora do ramo, ele adentra, ele começa a optar por materiais internacionais. Quando ele se depara com os materiais nacionais, ele diz, não, mas não tem nem por que eu ir para fora, porque isso aqui é muito mais evoluído do que eu teria acesso aqui, ou do que eu estava usando de algum de fora do país. Então isso é gratificante para nós, que a Travicar, ela, se botar 10 anos do lançamento do GPS, mais um pouco mais de ter entrado no setor de tecnologia, de eletrônicos, né, a parte eletrônica. Então nos dá uma grande satisfação de conquistar toda essa presença do mercado e esse domínio do mercado brasileiro com tecnologia brasileira.